Aleluias, que Jesus Cristo está voltando. Aleluias, que nós não vamos ficar neste mundo. E aleluias, porque a promessa do Senhor é séria e é verdadeira. Seria insuportável continuar neste mundo do jeito que está e com as suas propostas indecentes. A característica que vamos estudar hoje do ser humano desta época da volta de Cristo é serem implacáveis. Eu fui achar esta palavra para estudo. Quem da minha geração, quem acompanhou as seleções de futebol das épocas 70, 80 e 90 vão lembrar e concordar comigo. Uma das características das seleções de futebol daquela época era a marcação sob pressão. Se caracterizava por as seleções eram estudadas previamente, aliás isso sempre houve, mas havia um estudo daquela seleção e de cada um dos seus jogadores. E claro que eles observavam a postura de cada jogador. O jogador que era muito mimimi, naquela época eu não usava essa expressão, era mariquinha mesmo, né? E se jogava, e fazia fita, e ficava ali no chão, quando mal tinha recebido um esbarrão. Então, era comentado, eram duramente criticados quando isso acontecia, enfim. Mas, só lembrando o fato de a marcação sob pressão. Quantos jogadores eram estrelas sozinhos, mas quando estava no time e quando era o momento de jogar, a marcação do time adversário não permitia que esse jogador colocasse toda aquela sua cancha, aquela sua experiência para fora. E muitas vezes o jogo terminava no 0-0 ou no 1-1, porque não houve o brilhantismo que era esperado, porque a marcação foi implacável. O que é que nós estamos vendo hoje? O que é que nós estamos observando hoje? Infelizmente, as seleções não estão jogando daquele jeito, daquela forma, daquela época. Mas hoje a marcação implacável, ela veio para a área da sociedade, da comunidade, ela veio para a área do pensamento e principalmente a área das emoções. Tanto nas mídias sociais quanto TVs e jornais, nós observamos isso quando se pega alguém para Cristo, é uma expressão popular. Aquela pessoa, e nós sabemos muito bem o que está acontecendo hoje, não é? A marcação é implacável e toda hora você escuta: mas ele fez isso, mas tocou no nariz, mas olha, fez isso e fez aquilo, mostrando e demonstrando um apelo às emoções doentias, feridas, sangrentas, e que sabe muito bem que no momento isso é um apelo ao emocional da própria sociedade, que é doentia tanto quanto. Aliás, só se alimenta de doença quem é doente e gosta de doença. Por falar nisso, eu faço um apelo, como brasileiro que sou, à nossa sociedade. Vamos nos curar, gente. Chega de doença emocional. Vamos parar com isso. Se você observar, boa parte das vezes que nós perdemos, seja no futebol, no vôlei, no basquete, nas Olimpíadas, foi porque o nosso jogador, naquele exato momento que precisava de frieza, precisava de punho, de garra, cedeu emocionalmente. Infelizmente, nós temos uma tradição negativa emocional, que tem sido a nossa principal derrota. Quantas vezes nós já chegamos numa final, quando nós tínhamos tudo e todos os pontos eram a nosso favor, mas nós perdemos. Sabe por que perdemos? Porque não soubemos vencer o emocional. Naquele momento, o emocional negativo, doentio, sangrento, nojento prevaleceu. Os implacáveis. Nós estamos vivendo numa época, qualquer coisa que se diga, qualquer coisa que se fale, infelizmente, vem a ser destruído por esta coisa. Eu vou falar no próximo sobre isso. Quem trabalha com exorcismo ou expulsão demoníaca já viu e sabe muito bem do que eu vou falar.
Os demônios, quando sabem que vão ser derrotados, aliás, diante de um cristão verdadeiro, eles são sempre derrotados. Quando Jesus chegava a expulsar um demônio, aí eles já chegavam dizendo: vieste nos destruir antes do tempo, Jesus, filho de Davi, porque eles sabem que serão destruídos. Quando você está num processo de expulsão, que não é aquele simples fato de dizer saia em nome de Jesus e acabou. Quantas vezes esses demônios têm moradas ali por pactos feitos anteriormente e você precisa fazer a limpeza da casa. Você precisa tomar cuidado pelo menos com duas coisas, seja no linguajar ou seja na postura de mãos e pés. Porque estes demônios já alojados estão chamando outros para socorro, para vir, e fica num entra e sai, e isso leva horas. Se você é uma pessoa experiente, você está prestando atenção nisso e você não permite esse diálogo, vamos dizer assim, entre os demônios, e você então pode fazer a limpeza pelo poder do Espírito Santo e assim deixar a casa limpa, usando a linguagem bíblica. Você observa esse mesmo linguajar e não é em vão que Paulo usa o mesmo texto de Jesus para os endemoniados gadarenos, que eles causavam medo, causavam terror, eles viviam o medo e viviam o terror naquela região. Você ouve essas pessoas implacáveis, eles causam exatamente isso, o medo e o terror. Quantas vezes você observa nas redes sociais um chamando o outro? Você viu isso, fulano? Você checou aquilo, Beltrano? E vem os comandos para entrar em guerra. É guerra sim, é guerra espiritual. Nós precisamos prevalecer, nós precisamos permanecer firmes e leais. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco e não é a marcação implacável que vai nos fazer ceder. Estamos em guerra, sim, usamos a espada do Espírito, sim, e a Bíblia nos declara mais do que vitoriosos em Jesus Cristo, que já nos concedeu a vitória na sua morte e na sua maravilhosa ressurreição. Hoje, a marcação é implacável na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, esperando e torcendo para que venhamos a ceder. Mas eu quero deixar claro, não vamos ceder nem 1 centímetro, não vamos retroceder, não voltaremos atrás, permanecemos firmes, leais, e mesmo que de vez em quando de joelhos, mas de joelhos diante do nosso Senhor, não diante do inimigo, de joelhos diante do nosso Senhor, para que Ele nos fortaleça, para que a luta continue. Vivemos numa sociedade implacável, sim, mas o nosso técnico é o melhor que existe, e Ele já nos declarou mais do que vencedores, por Ele mesmo que nos amou a ponto de dar a sua vida para nos dar a vitória. O final nós já sabemos, a vitória está garantida. Nós estamos no durante, então vamos permanecer firmes e leais. Por mais que o inimigo seja implacável, o nosso técnico é o melhor que existe. E ele se chama Jesus Cristo. Vou orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã. Em nome do Senhor Jesus, dê a vitória. O inimigo está com marcação cerrada, está duro, está difícil manter esta luta, mas o Senhor já tem nos dado a vitória em Cristo Jesus, e é em nome dele que eu clamo e declaro a vitória sobre a vida desse irmão, dessa irmã, deste amigo que me ouve agora. E em ti nós sabemos que somos mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Fique com Deus.